gente estava vendo nos últimos vídeos sobre autoridade, a gente agora vai trazer o conceito de autoridade para a voz. A voz que o hipnólogo vai utilizar perante os seus sujeitos, os seus hipnotizados, os seus clientes, os seus pacientes. E como que é essa voz? O conceito é o de voz hipnótica. A voz do hipnólogo deve demonstrar autoridade, deve ser autossuficiente, mas sem berrar. Deve demonstrar segurança e autoridade em tudo que fala e tudo que faz. Na rua, na clínica, no palco, venda a sua autoridade o tempo todo. No passado, falava-se que a voz hipnótica era uma voz mais pausada, mais calma. Se você quiser colocar a pessoa para dormir, você pode falar dessa forma. Agora, para a gente falar de uma forma realmente com mais ênfase, para fazer realmente com que os fenômenos aconteçam, é importante que a gente utilize a voz hipnótica dessa forma. Existem alguns relaxamentos que a gente faz usando a hipnose, principalmente o relaxamento progressivo, que é uma técnica de clínica, que a gente vai falar com uma voz mais calma, realmente. Agora, quando a gente está fazendo uma indução instantânea, a gente quer conduzir a pessoa mais rapidamente ao transe, a voz que a gente vai utilizar é a voz de autoridade. Essa vai ser a voz hipnótica. A autoridade e o loop hipnótico. A pessoa a qual se atribui autoridade possui muito maior poder de estabelecer crença e imaginação, fazendo com que o indivíduo entre no loop hipnótico muito mais facilmente. Isso torna possível que se faça sugestões cada vez mais complexas e assim gerar crenças cada vez maiores, pois uma sugestão atendida fará com que novas sugestões sejam aceitas com menor resistência. Isso nós já falamos nos vídeos anteriores. Essa questão de que uma sugestão faz com que outras sugestões mais complexas sejam aceitas mais facilmente. A gente está falando aí do conceito de IAS-7 e a gente está falando aí do conceito de escalar, né, as sugestões. E uma coisa que tem se observado em relação à autoridade é que a autoridade possui 3 características importantes que são observadas pelos sujeitos nas pessoas a quem ela atribui autoridade. E os 3 elementos da autoridade são títulos. Número 1. Nossas ações são mais influenciadas por títulos do que pela natureza da pessoa. Títulos de prestígio levam-nos a achar que a pessoa é mais alta, por exemplo. E um experimento extremamente interessante e relevante foi feito através de chamadas telefônicas. Um pesquisador, se identificando como médico, ele mandava que os enfermeiros e enfermeiras que atendessem o telefone dessem um remédio para um paciente, só que, na verdade, esse remédio era completamente inadequado. E aí tem 4 pontos de atenção. Um deles é o fato de que a prescrição tinha sido transmitida ao telefone, o que violava a política do hospital. O fato número 2 de que o próprio medicamento não era autorizado, ele não havia sido aprovado nem colocado em lista de estoque da ala. Número 3, a dosagem prescrita era obviamente excessiva e perigosa. E o número 4, a instrução havia sido dada ao telefone por um homem que o enfermeiro ou a enfermeira simplesmente desconhecia. Mais uma vez, aí é um exemplo da autoridade, do título de autoridade que, quando informado, faz com que as pessoas ajam da maneira, muitas vezes, completamente mais inadequada possível, simplesmente por acreditar que era realmente uma pessoa de autoridade, simplesmente por acreditar no título da autoridade. E o resultado foi que 95% dos enfermeiros e enfermeiras simplesmente não hesitaram em cumprir a instrução que era, obviamente, imprópria para o caso. Então, a pessoa ela é muito influenciável pelo título. E aí existe um conceito, aí, quando a gente fala desse telefonema, o conceito de engenharia social, né? O fato de você poder manipular facilmente outras pessoas utilizando alguns conceitos como, por exemplo, autoridade. Número 2, trajes. Trajes são definidos como o manto da autoridade falsificável.
E essa questão do traje a gente traz para a hipnose, principalmente para a hipnose de rua, tá? Hipnose de entretenimento. Então, se você vai abordar alguém que você desconhece, você está utilizando um chinelo, uma bermuda velha, você está usando uma roupa completamente mal jambrada, então você já está caindo aí no conceito de traje, está caindo no conceito da autoridade, né? Então, o ideal é que a pessoa esteja adequadamente vestida, né, para poder transmitir autoridade, se dizer realmente hipnólogo para uma outra pessoa. Número 3, paramentos. E aí o exemplo de motoristas de carros sofisticados que recebem um tipo especial de deferência. Isso aqui foi um outro experimento social que foi feito de carros que ficavam propositalmente parados após o semáforo abrir. Então o semáforo abriu, o carro continuava parado, o carro que estava de trás, né, já buzinava. O que se observou nesse experimento social é que o carro mais popular, né, fazia com que o carro de trás buzinasse mais rápido, enquanto carros de luxo fazia com que o carro de trás demorasse muito mais para buzinar do que se fosse um carro popular. Então é um outro exemplo aí de paramento. Quando a gente fala de médico, eu vou dar então já aqui os 3 exemplos de uma vez, né, que é o nome doutor bordado no jaleco, né? O nome doutor é o título, o jaleco já é o traje, né? E o 3, o paramento, a gente pode pensar, por exemplo, num estetoscópio, né, pendurado no ombro, que é muito comum. Então a pessoa está combinando os 3 elementos da autoridade de uma só vez. Muito bem, conclusões sobre o conceito de autoridade. Apresente-se como uma autoridade de prestígio. Então, sempre que você vai fazer qualquer tipo de hipnose, seja entretenimento, seja clínica, seja médica, seja o que for, apresente-se sempre como uma autoridade de prestígio, tá? Autoridade, mais uma vez, é um elemento fundamental para que a hipnose aconteça. Utilize, se possível, os 3 elementos da composição da autoridade: título, traje e paramentos. Então, quando a gente fala de um hipnólogo, por exemplo, que está na rua fazendo hipnose de entretenimento, que está no palco fazendo hipnose de palco, hipnose de entretenimento, né, o título é importante ele utilizar, o hipnólogo famoso, hipnólogo, enfim, utilizar sempre o título, utilizar o traje, utilizar uma roupa adequada, né, se vestir adequadamente para isso. E paramentos a gente pode pensar, por exemplo, no pêndulo, a gente pode pensar aí em diversas possibilidades, tá? Item 3, sem mimimi. Fale sempre com autoridade, segurança, transmita confiança à pessoa que tiver ali para ser o seu sujeito. Não permita que ninguém pense em questionar sua autoridade. Se alguém questionar a sua autoridade e você sucumbir, você já vai estar fadado ali a ter uma experiência negativa, a ser mal sucedido na hipnose. Retire-se caso o candidato a hipnotizado possa questionar sua autoridade. Isso aqui é no caso de hipnose de rua. Então a pessoa está ali no processo contigo na rua, você vai dizer que você vai hipnotizar, a pessoa está colocando em dúvida, ela está questionando sua autoridade, já sabe que não vai funcionar, tá? Então não vai funcionar porque a autoridade é fundamental. Para terminar o conteúdo desse curso sobre autoridade, eu cito o pastor neopentecostal Daniel Lezego. Ele orienta os fiéis de sua igreja a comerem grama durante os cultos, informando que assim eles estariam mais perto de Deus. E os fiéis comem grama durante o culto. É possível observar claramente no rosto deles que eles estão em transe hipnótico. Não houve nenhuma indução formal de transe. Eles não foram conduzidos ao transe como se conduz numa clínica ou como se conduz num palco, numa hipnose de entretenimento. Simplesmente, o poder da autoridade foi suficiente para romper o fator crítico e fazer com que pessoas realmente acreditassem que comer grama faz ficar mais perto de Deus. E então, concluindo aqui esse último vídeo da nossa aula sobre autoridade, eu pergunto a você: quantas gramas você já comeu por ter tido o seu fator crítico rompido? Não necessariamente a grama que você comeu relacionada a uma religião, mas a grama que você já comeu na sua vida relacionada a qualquer coisa. E olhando bem de cima, se abstraindo completamente de crenças, de dogmas, olhando de cima para o caso de Jamestown, que foi citado, olhando de cima para o caso Daniel Lezego, para o caso de toque de Charcot na igreja e tudo mais. Eu pergunto: quantas vezes as pessoas comem grama por conta de crenças? Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei. Compartilhe com aquela pessoa em especial e inscreva-se no canal.
Um grande abraço e até o próximo vídeo.